Olá, meus amigos do canal, tudo bem? Hoje o nosso tema é o cinema como exercício ético indireto. Nós falamos em outro vídeo, um vídeo chamado Dilemas Morais, e ali a gente discutiu as situações éticas como, digamos assim, ganchos narrativos, motivos para boas histórias, boas narrações, boas produções, né? Então, o cinema, ele nos ensina, mesmo sem querer, né? A gente também ensina, tanto pelo exemplo, pelo silêncio, pelo aquilo que a gente fala, ou pelo aquilo que a gente não fala, pelo que a gente faz, ou pelo que a gente deixa de fazer. Tudo isso a gente ensina, mesmo sem querer. Isso é o que eu estou chamando aqui de exercício ético indireto. Então, é uma pedagogia informal. Quando é que o cinema faz isso? Quando ele apresenta qualquer situação ética, isto é, onde personagens enfrentam conflitos, dilemas, situações difíceis, nas quais eles têm que fazer escolhas que levam eles a perder alguma coisa, ou criam uma situação de incerteza muito grande, que gera angústia. Tudo isso são situações éticas. Ética é tudo aquilo que eu faço que, digamos, não prejudica alguém, né? Beneficia alguém. Tudo que eu fizer que trouxer benefícios para mim e para o maior número possível de pessoas, isso é ético. Tudo que eu fizer que prejudicar alguém ou a mim mesmo, isso é antiético, né? Ah, mas se prejudica eu mesmo, então não é antiético. Sim, mas a gente vive com outras pessoas e quando a gente se prejudica, a gente também está prejudicando outras pessoas. Vamos supor que alguém usa drogas e essa droga está destruindo essa pessoa. Ela está afetando todo mundo que está envolvido com ela. Amigos, família, namorado, namorada, enfim, o parceiro afetivo ali, né? Então isso também, né, tem aí a sua questão ética envolvida, né? Porque senão a gente vira o quê? Uma ilha, apenas um reduto de egoísmo fechado em si mesmo. Então a ética é o eco, é a extensão do nosso gesto, a extensão do nosso ato e naquilo que ele tem de reflexo sobre o outro, né, direta ou indiretamente. Nesse sentido, o cinema, quando apresenta situações onde indivíduos estão enfrentando quando eu falo cinema aqui, é o mesmo, para mim, cinema, literatura e vida é a mesma coisa, uma coisa é a extensão da outra. O cinema é só uma representação da vida, assim como a literatura é também representação da vida por meios diferentes. É a mesma representação por meios diferentes. Tanto é que tem, né, o livro e tem o roteiro adaptado para cinema que vira filme. Teve como base um livro e virou filme. E os dois têm como base a própria vida. Aquilo que fornece a matéria-prima para os filmes é a própria vida, tá? Ah, a gente pode criar algo. Sim, mas a gente não cria nada do nada, né? Já falamos isso também no canal. A gente cria sempre algo a partir de algo prévio. Nós criamos a partir de algo dado, estabelecido. Então, mesmo quando algo parece absolutamente fantástico, na verdade, a gente está juntando uma coisa conhecida, outra coisa conhecida e sintetiza as duas. Vamos pegar na mitologia a figura do Minotauro. Então, a gente pega um homem, um touro, junta os dois e dá a figura do Minotauro. Por mais fantasioso que ele seja, ele parte de duas coisas previamente conhecidas. A mesma coisa acontece com os nossos sonhos. Os sonhos, eles são produtos. Por mais que a gente sonhe com uma coisa estapafúrdia, absurda, de fato, a gente está falando de coisas que a gente já teve experiência direta ou indireta, e ali o sonho mistura tudo, dá uma bagunçada, fica parecendo algo surreal, mas não é, não tem nada de surreal. E daí eu já pulo para o que eu estou pensando, que é o cinema como um treino moral simbólico. Moral simbólico, por quê? Porque, de fato, ele não se propõe a fazer isso, mas ele faz mesmo assim. Então, quando as situações nos são apresentadas nos filmes, a gente já está antevendo
Isto é, vendo antes que aconteça na nossa vida real, a gente está vendo uma situação. E a gente se coloca a pergunta, ou deveria se colocar, como eu poderia agir estando no mesmo lugar? Eu tomaria a mesma atitude que o protagonista ou eu faria diferente? Porém, se eu já passei por aquela situação, eu tenho mais elementos para refletir do que refletir só na base da especulação. Se eu nunca vivenciei sequer algo parecido, eu vou refletir mais na especulação. Mas aí eu já estou me preparando para quando aquela situação se apresentar, eu já pensei bastante a respeito e eu tenho elementos para decidir, do que a situação se apresentar e eu, de repente, ser surpreendido e não ter nenhuma predisposição, uma pré-postura para adotar ali naquele momento, e aí eu acabo agindo de improviso e normalmente acabo errando rude, acabo errando feio. Quando o cinema nos ensina, nos dá uma aula de ética, é uma aula sem discurso, é uma aula sem pregação, não é dogmática, não está baseado em uma doutrina, em uma revelação que nos diz o que é certo e o que é errado, e as penas, né, para caso, as punições que eu vou sofrer para cada erro que eu acabar incorrendo. Meus amigos, então, o cinema ensina mostrando. Não está preocupado em falar, não está preocupado em ensinar doutrinas, em talhar e tecer conceitos e sofisticados e mostrar essas fronteiras, termina aqui o bem, começa ali o mal, não é nada disso. É ensinar sem pregar, sem doutrinar, sem domesticar ou adestrar a nossa mente. Ele mostra e sugere, e diz para você o que você é capaz de pensar a respeito disso e o que você faria no lugar desse protagonista, desse personagem. E esse exercício é profundamente salutar. Não é só o cinema que faz isso, como eu disse, toda a produção cultural, novela, série, livros, música, sempre colocam situações e nos convidam a pensar o que você faria. Né? Quase dizendo para nós, coloque aí nos comentários o que você faria nessa situação. Isso é um exercício de ética porque é um exercício de identificação, de empatia, de imaginação moral. São situações que exigem naturalmente o nosso posicionamento. Você pode tomar uma postura ou outra. Você pode se posicionar para a direita ou para a esquerda, né? Mas o cinema não permite somente uma coisa, que você fique indiferente. Ele não permite indiferença. É igual, eu gosto de pensar a figura dos grandes líderes, como Jesus, como Buda, Gandhi, até mesmo Martin Luther King. Foram figuras que tiveram um posicionamento ético tão poderoso, uma conduta tão exemplar, independente da gente concordar com eles ou não, a única coisa que eles não permitem é que permaneçamos indiferentes a eles. Diante deles, a gente tem que tomar uma postura, a gente tem que tomar um posicionamento. Não dá para ficar indiferente, não é? E o cinema faz isso, ele nos toca, ele nos move, nos confronta, nos provoca, nos irrita, mas obriga a gente a pensar e tomar uma posição. Só que nesse sentido é bastante divertido, por isso que a gente ama cinema, porque é pensar essas escolhas sem ter que vivenciá-las diretamente. Então eu chego ao nível do drama, do sofrimento, sem de fato estar sofrendo. Eu posso me identificar o quanto for com o personagem, mas eu chego num limite, até o limite do real. Embora seja ficcional, o que a gente sente é real. Mas a gente tem a opção de dar um tempo, desligar, vamos supor que é uma série, eu não preciso maratonar, eu dou um tempo, se aquilo está mexendo comigo. Vamos supor, muita gente ficou bastante mexido com a série 13 Reasons Why, né, os 13 motivos, as 13 razões do porquê a menina suicida na visão dela. Né? Muita gente ficou mexida, e então dá um distanciamento, assiste com um adulto do lado, discuta aquilo, para você ter um pouquinho mais de equilíbrio, principalmente quanto mais jovem for, né? Então tem produções que realmente mexem com a gente, e aí
Você está assistindo um filme de terror ou uma série, e aí você tem, né, esse limite do controle de você poder, né, deixa eu pegar aqui, ó, poder usar o controle e desligar a TV, né, desligar ou sair do cinema, enfim, você tem o controle, se aquilo estiver pesado demais, você se distancia, mas essa possibilidade existe. Pensar essas escolhas sem ter que vivenciar aquilo na pele, sem ter que sofrer por aquilo. Por quê? Porque, afinal de tudo, aquilo é uma ficção. Então, a ficção, ela se apresenta como espaço seguro de conflito. Ali, naqueles momentos, naquelas horas do filme, naquelas temporadas da série, ou no tempo todo, naquele ano todo que eu passei, levei para terminar de ler aquele livro, eu tenho um espaço seguro para vivenciar esses conflitos. Imagina lendo Dostoiévski, por exemplo, Crime e Castigo, toda aquela angústia, todo aquele peso moral, aquelas decisões éticas, aquele peso existencial que está esmagando aquele indivíduo, a culpa, o remorso, enfim, eu tenho que ter um espaço seguro para vivenciar isso. Principalmente dependendo aí da idade, né? É uma leitura muito pesada. Por isso que filmes, livros, etc., têm uma classificação indicativa de idade, para que não seja muito pesado, não seja muito sofrível vivenciar aquilo, e aquilo não cause um impacto psicológico maior, não traumatize o indivíduo acima daquilo que vai gerar depois a necessidade da pessoa fazer terapia, por exemplo. Né? Eu conheci um caso de uma professora que inadvertidamente foi passar um filme na escola, ela não tinha assistido o filme, só estava exibindo ali para os alunos, e aí de repente era um filme muito pesado e uma menina ficou traumatizada e a professora teve que pagar parte da terapia da menina por conta do trauma que ela sofreu. Enfim, não dá para precisar esse tipo de coisa, né? Não dá para saber quando isso vai acontecer. Então, é uma ética que se dá pela experiência estética, não pela norma, não pela regra. Não é a ética que a gente aprende na escola, no banco da igreja, mas é uma ética que a gente aprende por situações, vivências de personagens que podem ou não vir fazer parte das nossas vivências. É uma escolha nossa, é uma reflexão que faremos e é uma escolha que podemos fazer ou não, repetir o gesto do personagem ou adotar, discordar dele, discordar do roteirista, do diretor e tomar um outro posicionamento. Assim, o filme é apenas uma provocação ética. Às vezes o diretor fez de fato. Vamos pegar um exemplo, né? Um filme onde há essa provocação. Eu gosto muito de pensar o Old Boy. Não é o filme que eu vou tratar aqui especificamente no vídeo, mas Old Boy é um filme que me provocou muito. Ele fala sobre relacionamentos, né, entre familiares, pessoas... como é que é o nome disso? Tá fugindo a palavra. Quando você tem um relacionamento com pessoas da mesma família, né? E aí, lógico, no caso do personagem, isso é inadvertido. Ele vai se relacionando um pai com a própria filha, depois ele vai descobrir que era filha, isso gera nele um certo mal-estar, porque aquilo era um tabu, né? Aquilo era algo repudiável, né? Que se deveria repudiar. Então, esse filme me provocou muito quando eu assisti, me deixou com bastante mal-estar, assim como o Irreversível, né, do Gaspar Noé, também me causou muito mal-estar, mas eu entendo que é uma provocação ética, né? É um baque, é um soco na cara. Eu até vi esses dias, né, uma frase do Mike Tyson, que ele dizia que a gente sempre tem um plano até levar um soco na cara. Todo mundo tem um plano até levar um bom soco na cara, aí tudo fica meio... Né, você perde as coisas, tira de foco, né, fica tudo fora de perspectiva. Né? Incesto, a palavra que eu estava procurando, ainda bem que eu lembrei ainda durante o vídeo, né? Incesto no filme Old Boy.
Então, obviamente, nada mais provocativo do que incesto, né, sendo apresentado ali de forma bem crua numa produção cinematográfica. O espectador, ele acaba sendo um sujeito moral ativo, porque ele não é passivo. Isso vai impactar ele de tal forma que ele vai ser obrigado a pensar sobre aquilo. Depois só ele sabe quando ele vai agir, quando aquela situação se apresentar efetivamente na sua vida. Mas se ele já viu aquilo antes e já refletiu sobre aquilo, eu já disse, tanto quanto melhor. Melhor ser, né, melhor do que ser tomado despreparadamente, né, de forma imprevista. O sujeito moral, porque nós nascemos, essa outra coisa que eu refleti muito já na vida, a gente aprende primeiro a julgar antes de compreender. Primeiro a gente fala antes de ouvir. A gente fala mais do que ouve. A gente julga mais do que se abre para compreender, para se abrir para a empatia. Então, esse automatismo judicativo que do qual todos nós sofremos, esse canal, o Razão Crítica, é para ensinar a gente a quebrar essa lógica, quebrar essa dinâmica que foi nos ensinada, ou que foi a gente, né, ou faz parte da nossa condição mesmo, mas a gente romper com isso e tentar, de alguma forma, ser pessoas que têm uma consciência moral mais ativa. Então, para finalizar aqui a reflexão, nós temos que exercitar o julgamento sem necessariamente estar vinculado a uma resposta certa. A vida não é feita de certo e errado o tempo todo. Ela tem essas zonas cinzentas, ela tem esses momentos que ninguém pode te dar certezas. Você tem que agir mesmo num espaço de incerteza. Você tem que agir apesar do medo. E coragem é exatamente isso. É agir apesar do medo, agir apesar da incerteza, apesar de não saber qual é o certo e qual é o errado nessa situação. Mas a vida nem sempre dá para a gente a alternativa de ficar suspenso, subir no muro e falar, vou ficar em cima do muro. Não, às vezes a gente tem que decidir. Então é mais ou menos assim, se eu tiver que cravar alguma coisa, é isso, eu tenho que ir lá, escolher e bancar a minha escolha, assumir a responsabilidade pela escolha. E o cinema, então, ele está sempre fazendo isso. Nesse sentido, para fechar, o cinema é uma escola indireta de ética. Porque o tempo todo, por isso que o meu gênero preferido é o drama, porque o drama, eu fiz mestrado em ética e política, dentro da filosofia, então eu amo as questões éticas, as questões políticas. Para mim, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Nós só temos política enquanto tem ética. Se a ética é corrompida, a política também se corrompe e vira outra coisa, né? Então o cinema, ele está, principalmente do drama, e o drama perpassa todos os outros gêneros, ele está sempre apresentando esses conflitos, e são esses conflitos que mantêm a gente tão preso no filme, tão preso na série, né? Praticamente a gente vicia naquilo, porque esses conflitos são construídos de uma forma que a gente se torna para nós irresistível. O filme que eu quero tratar com vocês, pessoal, é 12 Homens e uma Sentença, do Sidney Lumet. Esse filme é o melhor filme sobre tribunal que eu já vi e que já foi produzido. Eu duvido alguém encontrar um filme sobre tribunal melhor do que esse. Na verdade, ele é seminal no sentido de que ele lançou as sementes para praticamente todos os outros filmes de tribunal. Se eu não me engano, ele é de 57, e tudo que veio depois foi assentado sobre os ombros desse filme, né? 12 Homens e uma Sentença. Ali nós temos a ética exercitada pelo confronto de perspectivas. Nos Estados Unidos, o sistema de jurado, né? Um julgamento, tem lá os jurados, e eles precisam decidir, são 12 jurados, pelo menos na época do filme era assim, não tenho certeza se mudou, e para condenar uma pessoa, para condenar a pessoa à morte, você precisa ter unanimidade dos jurados. Os 12 jurados, no caso do filme, por isso que chama 12 Homens e uma Sentença, teriam que decidir a favor da sentença de condenação.
Se pelo menos um, não concordasse, aí você não teria unanimidade, essa pessoa não poderia ser condenada à morte, e aí ela seria então inocentada. Não quer dizer que ela se tornaria inocente, quer dizer que não teria elemento suficiente para condená-la à morte. E aí o jurado número 8, interpretado pelo grande Henry Fonda, ator, pai da Jane Fonda, grande atriz também, os dois vencedores de Oscar, né? Ele é o jurado número 8 e ele tem uma dúvida razoável. Ele não sente que o rapaz é inocente, ele sente que ele não tem claro e distinto que o rapaz é culpado. Não está plenamente claro para ele que o rapaz seja indubitavelmente culpado, então ele vai colocando essas dúvidas razoáveis e vai, digamos, aos poucos, desmontando aqueles juízos prévios dos outros jurados. Então tinha gente ali que queria julgar o rapaz por preconceito racial, preconceito social, tinha gente que estava simplesmente com pressa, porque queria chegar logo em casa, porque senão ia perder o jogo de futebol na TV. E aí cada um tinha uma razão, praticamente os outros 11 jurados, cada um tinha uma razão sua, particular e não racional, né, nada fundamentado para condenar o rapaz. Mas tinha uma razão pessoal, uma razão quase que egoística, ou muito calcada em preconceitos, né, em estereótipos, para condenar aquele rapaz. E o jurado número 8, só pelo fato de sustentar a dúvida razoável diante daquela avalanche contra ele, ele vai sustentando o diálogo, mantendo o diálogo aberto, mantendo a discussão, o debate, a racionalidade, até exaurir todos esses preconceitos, até dizimar todas essas pressas, esses motivos individuais, e ao final o menino acaba sendo inocentado. Ao final, alguém pergunta para ele, né? Você acha que ele é inocente, né? Pergunta para o jurado número 8 se ele acha mesmo que o réu era inocente. Ele diz, eu não sei, eu tenho dúvidas. Então era só a dúvida mesmo, né? Ele sustenta a dúvida. E quando você tem uma dúvida, você não pode nem afirmar nem negar. Você tem que se manter em dúvida, continuar fazendo o exercício da dúvida. Isso foi ensinado para nós por Descartes. O filósofo René Descartes, ele dizia que nós temos que submeter tudo ao exercício da dúvida, ao império da dúvida. Nós temos que duvidar de tudo, até das nossas crenças mais profundas, mais arraigadas, e se elas sobreviverem, se elas nos apontarem, depois desse exercício, algo plenamente claro e distinto, aí a gente tem uma verdade, um ponto de partida, um fundamento, a partir do qual a gente pode construir outros conhecimentos, outras verdades, né, até constituir um conhecimento sólido e seguro. O livro é Justiça, do Michael Sandel. A palavra justiça, ela é bastante forte, né, um título bastante sintético, mas a gente também tem, né, o conceito de justiça do John Rawls, e nesse livro ele propõe uma reflexão moral a partir de casos concretos. Então são estudos de caso. Você vai mostrando as situações e vai colocando como que foi ali avaliado, como foi julgado e qual foi a decisão que foi tomada em cada caso. E a partir do livro A Justiça, do Michael Sandel, a gente é levado a pensar no Salomão. Para quem conhece literatura bíblica, tem o livro dos Juízes. No livro dos Juízes, né, apresentado ali Salomão como um grande juiz. O livro de Reis, né, tem o livro de Reis, o livro de Juízes, mas em um desses, Salomão aparece como um grande juiz, e um caso muito difícil aparece para ele decidir. Duas mulheres, duas prostitutas, que hoje a gente chamaria de profissionais do sexo, né, acabam engravidando, elas moram juntas, engravidam na mesma época, dão à luz, né, têm filhos ao mesmo tempo, e aí um dia, uma delas dorme, se vira sobre o bebê, e a criança morre.
Aí ela acorda, vê que o filho dela tinha morrido, ela entende o que aconteceu, sorrateiramente ela troca o filho dela pelo filho da outra, que estava vivo, e aí no dia seguinte, aquela confusão, o filho morto é meu, é seu, o filho vivo é meu, uma acusa a outra, né? A mãe que teve o filho vivo tirado, né? Entende que aquela criança morta não é o filho dela, e aí essa situação fica, né, o dito pelo não dito, um contra o outro, né, um discurso contra o outro, e aí Salomão acaba chegando até ele, porque naquela época essas situações iam passando por vários tipos de juízes até chegarem nos juízes maiores que poderiam decidir aquela questão. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, né, para quem Deus deu mais sabedoria, e ele então, diante desse desafio, ele desembanha uma espada, pega a criança viva e fala, então eu vou cortar a criança ao meio e dar metade da criança para cada uma das solicitantes, cada uma das mães, né? E aí, quando ele vai cortar, a mãe real, a mãe verdadeira, grita e fala, não, não faça isso, entregue o filho, a criança para ela. E aí Salomão fala, esta é a mãe, porque uma mãe iria preferir, uma mãe de verdade, iria preferir ver o seu filho vivo sendo criado por outra do que morto. E aí ele devolve a criança para a mãe verdadeira e manda punir a mãe do filho morto, que prestou ali falso juramento, falso testemunho, né? Mentiu em juízo. Então essa história é para ilustrar, é uma das histórias, né, que podem ilustrar, como o livro do Michael Sandel, e como diz também o John Rawls, que às vezes a justiça não é algo que está determinado. A justiça é apenas a decisão de quem tinha o poder para decidir naquele momento. Então, meus amigos, toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.